de 2024. Nasci em julho de 2003, em Viana do Castelo, filha e neta de vienenses. Desde pequena que sou muito curiosa sobre a história e as experiências da minha família e sempre fiz muitas perguntas sobre como era a vida antes de eu nascer. A minha mãe nasceu em 1985 e a minha avó em 1963. Tinham respectivamente 18 e 40 anos quando eu vim ao mundo. Em 1974, a minha avó tinha apenas 10, 11 anos. Era uma criança quando o país viveu a Revolução. Ela tinha estudado até ao 4º ano na escola primária da freguesia. E gostava de ter estudado mais, mas os meus bisavós tiraram-na da escola para ela ir trabalhar e ajudar nas despesas da casa. Ela foi então trabalhar para uma estufa de flores. Cerca de um ano depois, ela estava em casa quando ouviu no rádio a notícia de uma revolta militar em Lisboa. Era tão longe. Que mudanças poderia trazer para quem vive colado à Galiza? Seria finalmente o fim da guerra? Estaria o irmão dela prestes a voltar de África? Nos primeiros tempos nada mudou. Só alguns meses depois é que o meu tio-avô voltou a casa, vindo de África. Mas só esteve em Portugal por uns anos, pois acabou por emigrar para a França. Um a um, os 3 irmãos da minha avó saíram de casa. Emigraram para a França. E ela ficou. Trabalhou e tomou conta dos meus bisavós até aos seus últimos dias. E ainda hoje é ela que lhes arranja as campas. Quando a minha avó tinha 20 anos, casou-se com o meu avô. E quando tinha 22, nasceu a minha mãe, a meio dos anos 80. Muita coisa já havia mudado no país. A escolaridade começara a ser obrigatória. E a minha mãe andou também na escola primária da freguesia até ao 4º ano. E no 5º ano foi estudar para a escola básica e secundária de uma freguesia ao lado. A minha avó sempre a incentivou a ir à escola e sempre quis que ela progredisse os estudos. Infelizmente para ela, a minha mãe não adorava a escola e acabou por estudar apenas até ao 9º ano, pois tinha intenções de ir trabalhar para ser independente. Como nada na vida corre conforme o planeado, a minha mãe engravidou aos 18 anos. Ela e o meu pai já namoravam há 2. Ele tinha 21. Em 2013 eu nasci. O meu pai foi morar com a minha mãe na casa dos meus avós maternos, mas cerca de um mês depois do meu nascimento emigrou pela primeira vez para trabalhar na Itália. Fui educada maioritariamente pelos meus avós. O meu pai estava no estrangeiro para me dar uma vida melhor, e a minha mãe estava a tirar a carta de condução e a trabalhar numa joalharia de um supermercado. Quando fui para a escola, não andei na mesma escola que a minha mãe e a minha avó. Simplesmente porque a escola antiga foi fechada e construíram uma nova escola primária noutro local da freguesia. Contudo, eu não tive vaga na escola da minha freguesia, então fui estudar para a escola da freguesia vizinha, na terra do meu avô materno. Estive lá até ao 4º ano. No ano seguinte, fui para a mesma escola onde a minha mãe já tinha andado e onde o meu irmão está agora. Estudei lá até ao 9º ano, mas na transição para o 10º fui para uma escola secundária na cidade, para entrar no curso de artes visuais. Enquanto eu estava no secundário, a minha mãe teve uma proposta do centro de emprego para ir fazer o 12º ano e aceitou, ficando assim com uma equivalência ao ensino secundário. Em 2021 eu entrei para a universidade. Fui a segunda pessoa da minha família mais próxima a fazê-lo, excluindo os filhos dos meus tios que emigraram. Antes de mim, só a irmã do meu pai tinha tirado uma licenciatura. Concluindo, eu estou prestes a terminar uma licenciatura. A minha mãe tem o 12º ano e a minha avó estudou até ao 4º ano. – 2024. Fui retirada do útero da minha mãe, tinha ela 32 anos, através de intervenção cirúrgica, a.k.a. cesariana, a 23 de junho de 2002, véspera de São João, na maternidade de Famalicão. Com 3,500 kg e 40 cm, fui apresentada ao século XXI, 28 anos após o 25 de Abril. Sou local da Trofa, cidade da região norte, pertencente ao distrito do Porto, tal como a minha avó e mãe. A mãe nasceu em dezembro de 1970, tinha apenas 3 anos quando sucedeu a Revolução de Abril, e a sua mãe, minha avó, nascida em setembro de 1947,
tinha 26 anos na data. Na nossa família, conversas longas e vulneráveis não são recorrentes, senão inexistentes. Então, sendo sincera, não sei tanto acerca da minha família como gostaria. Ouvi dizer em algumas histórias que a minha avó tinha muitos irmãos. Alguns faleceram em pequenos porque adoeciam e, na altura, como devem imaginar, a saúde não era nada acessível, ainda mais em famílias pobres e numerosas. Lembro-me de uma dessas que me havia contado sobre a sua infância. Num dia de inverno frio, à noite, dormiam os irmãos todos juntos no mesmo colchão de palha. Ela estava doente e com febre alta, levantou o lençol e deparou-se com uma quantidade absurda de pernas, como já era comum. Mas desta vez, alucinando com a febre, dizia ter um monstro de várias pernas na cama e começava a contar para a sua mãe. 1 perna, 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas, 6 pernas. Ai meu Deus, mãe, tanta perna! Não tenho recordações da minha bisavó. Só sei que dizem ter sido muito má. Só conheço um registro seu, ao lado do seu marido, num quadro velho e bolorento, por qual passo sempre que visito a casa da minha avó. É estranho que olhe para ele e não sinto nada. A minha avó é mãe de 3 filhos, incluindo a minha mãe. Não sei que escolaridade a minha avó tem, torna-se cada vez mais difícil falar com ela, mas sabe ler e escrever. Muitas vezes observa-me em silêncio e ignora as perguntas que lhe são feitas. Quando era mais nova e tomava conta de mim, passava o tempo todo a cantar. As canções mais bonitas que sei que cantava, não consigo desvendar na imensidão de sons e imagens buliçosas que surgem quando penso naquela altura. Mas tenho-a na imagem em vários cômodos da casa a cantar o tiro-liro-liro e o ora apanhar aqui o seu pezinho. Passei quase toda a minha infância com a minha avó. Acompanhava a todos os pequenos almoços do bando das velhinhas na Celeste. Construíram-me uma enxada à medida com a qual abria covas largas na terra estrumada. Arrancava ervas daninhas do fundo do quintal e voltava a plantá-las no mais defeituoso canteiro. Destruía-lhe os vasos de plantas com boladas quando não as arrancava e começava a mordicar. Nos dias de muito calor, ia para dentro do tanque de lavar a roupa, com a água já turva e choca. Fui feliz naquela velhinha casa de pintura vermelha descascada, cheia de remendos e remedeios. A avó trabalhou em confecções e como empregada de limpeza até se reformar. Quando já estava reformada, em um dia frio, com geada, caiu no chão de cimento e partiu o pé. Muita coisa mudou desde esse dia. A minha mãe só andou na escola até ao 4º ano e repetiu-o mais de uma vez. Em pequena, adoeceu e teve um caso grave de meningite. A meningite é uma doença causada pela inflamação das meninges, que são as membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal, o que dificultou a sua aprendizagem e, vindo de uma família pobre, a sua recuperação foi ainda mais difícil e demorada. Até à atualidade, não sabe ler e escrever. Criam nela uma barreira e, mesmo tendo a oportunidade de mudar a sua realidade, não consegue. Também trabalhou em confecções e fábricas industriais. Desde que virei um projeto de vida para ela e para o meu pai, trabalha numa fábrica de indústria metalúrgica, onde passa todo o dia de pé. A mãe é uma mulher pequena, de pele pálida e repleta de sinais. Tem uns lindos olhos verde seco. O seu cabelo, que sempre foi escuro, agora está quase todo cinza. Ao sábado de manhã, vai sempre ao centro da cidade comprar fruta e legumes nos mercadinhos. Gosta de ver televisão e emociona-se facilmente com as novelas. É uma pessoa atenta naquilo que pensa ser importante e gosta de comentar tudo o que vê. Admito que nem sempre a compreendo e discordo com quase tudo o que diz. Tem um riso alto e engraçado. Não gosta de dançar. Prefere silêncio e estar em repouso. Não é uma pessoa afetuosa e muitas vezes remete-se ao silêncio. Geralmente não me parabeniza no dia do meu aniversário. Eu amo a mãe, mas não quero ser como ela.
De 2024 para 1983. É estranho escrever para uma versão tua que nunca conheci. Conheço-te de fotografias e de histórias, mas nunca estive de verdade contigo, apenas com a mulher em que te tornaste. Sabes aquele moço da aldeia vizinha que está sempre a meter-se contigo nos bailes? Dá-lhe uma oportunidade. Ele tem carinha de galã e as tuas amigas acham-lhe muita piada, mas ele só tem olhos para ti. E vai continuar a só ter olhos para ti durante mais 40 anos. E todos os outros que se seguirem. Sei que sempre quiseste ser mãe, mas nada te podia preparar para ter uma gravidez tão complicada, que te faria decidir que seria a única. O teu corpo não vai lidar bem com a experiência de criar vida e vais ficar com sequelas disso. Ser mãe também te vai ensinar a ser filha. A tua mãe vai dar trabalho e vai ser complicado lidar com ela e com a doença, mas tu vais conseguir, e vais olhar para trás e ficar orgulhosa da forma como lidaste com algumas situações. Quando tiveres 39 anos, vais desconfiar que a tua filha está grávida. Vais confrontá-la e ela não vai ser capaz de continuar a mentir-te. A tua prioridade vai ser marcar consulta no médico para saber se está tudo bem com o bebê. Nessa consulta, vais descobrir que está tudo bem e que vais ser avó de uma menina. Só deste à luz uma vez, mas a tua neta vai ser como uma segunda filha. Vais educá-la com muito amor e serás uma segunda mãe para ela. Nunca será possível agradecer por tudo, mas todos os dias sou grata por te chamar avó. 2009. Hoje comportei-me mal. Como é normal, numa criança fiz asneiras. Não queria que isso tivesse acontecido e fiquei muito triste com o que fiz. Tu ficaste muito chateada, resmungaste comigo na altura, mas depois permaneceste em silêncio. O tratamento do silêncio. Não gosto quando discutes comigo, mas pior que isso é o tratamento do silêncio. A pessoa que mais gosto e em quem mais confio no mundo, repentinamente trata-me com indiferença e ignorância. Não compreendo, mas como qualquer outra criança, continuo a amar-te. Procuro o teu amor e sinto vontade de mostrar o meu. És a imagem ideal que eu tenho de amor, a mais próxima, a única que conheço. Vejo-te sentada no sofá, com uma pose dura e imponente. Passo várias vezes pela tua frente, mas os teus olhos não me seguem, nem cruzam com os meus. Os minutos passam-se e percorro todos os cantos da casa, numa interrupção de pensamentos e distração. Decido arranjar papel que tiro da impressora e junto todos os meus lápis. Com muita força, quase a vazar a folha de um lado ao outro, como as crianças costumam fazer, escrevo em letras tortas e dançantes. Gostas de mim? Com uma caixinha com a opção sim e outra com a opção não, caminho para a sala e de forma envergonhada entrego-te a folha. Com olhos grandes e bem abertos, olho para cima e aguardo uma reação. Tu observas o papel por um segundo e, sem esboçar emoção, o deixas repousar no teu colo. É quase como se não o tivesses visto, ou não compreendesses o que lá está escrito. Pior do que receber um não, é não receber resposta alguma. Fico novamente confusa. Sento-me no sofá ao lado do teu e aguardo que tudo isto acabe, com uma respiração acelerada e com medo de voltar a fazer asneiras, brinco muito quieta com os dedos das mãos. De 2024 para 2005. Era o fim de semana a seguir à Páscoa, fim de semana de festa na aldeia. Há algum tempo que andavas a sentir-te enjoada. Tinhas as tuas suspeitas, mas essas coisas só acontecem aos outros. O teu azar foi que essa sexta-feira foi feriado, 25 de abril, e a tua mãe estava em casa e ouviu-te a vomitar na casa de banho. Já tiveste problemas no estômago e ela tem receio que seja isso outra vez, mas engordaste em vez de emagrecer, e uma mulher que já esteve grávida sabe reconhecer uma gravidez. Ela pergunta-te, tu não sabes. Não podia ter descoberto em pior altura, mas só restava deixar o fim de semana passar e ligar para o hospital na segunda-feira para marcar uma consulta.
Começaste a sentir culpa. E se algo tivesse acontecido ao bebê enquanto andavas a esconder a barriga? Será que fizeste alguma coisa que lhe possa ter feito mal? A tua mãe levou-te ao médico. Estava tudo bem com o bebê e ficaste a saber que vais ser mãe de uma menina. Não vai ser fácil. As pessoas vão falar mal de ti, insistir para te casares, responder a perguntas que não fizeste. Mas vais sempre poder contar com o apoio dos teus pais e do teu namorado. 3 meses depois de ires ao médico, vais voltar a dar entrada no hospital. Não deixam ninguém ir contigo para o bloco, então entras sozinha e sais com a tua filha nos braços. 1 ano depois, casas-te com o pai da tua filha e batizas a criança. Ambas as cerimónias no dia da Senhora da Agonia. Tinhas 19 anos. Já se passou 1 ano desde isso. Nem imagino o turbilhão de emoções que a tua vida deve ser. Já tiraste a carta de condução? Já começaste a tirar o curso na escola profissional? Por muitas dúvidas, medos e receios que tenhas, eu sei que vais fazer um ótimo trabalho a educar a tua filha. E vais sempre poder contar com a ajuda dos teus pais. Mas em breve vais perceber que ela é mais parecida contigo do que imaginas. Porque cresceram juntas. E eu tive de aprender a ser filha, mas tu também tiveste de aprender a ser mãe. 2034. Faço hoje 32 anos. Sou mãe da Sara. Sim, eu tive uma filha. Apesar de todo o medo que me atormentava e apesar de todas as vezes que neguei a possibilidade de dar luz à vida, eu e o meu companheiro, cientes de todas as dificuldades, dos traumas que nos foram passados, do mundo difícil em que vivemos e do passado que o antecede, estamos dispostos a tentar fazer melhor, a tentar fazer diferente, mesmo perante a possibilidade de não triunfar, mas conscientes dessa vontade de mudança. Trabalhamos muito o nosso psicológico, conversamos imenso acerca das nossas dores e do que queremos construir juntos. Primeiro, estamos conscientes que erraram para connosco e que essas falhas surgem porque também erraram para com eles. Não temos o poder de curar as feridas dos nossos pais, dos espancamentos que sofreram disfarçados de educação, das oportunidades que lhes foram negadas, da opressão política e das leis conservadoras e ditatoriais que regeram a sua infância, do governo que se aproveitou da falta de conhecimento do povo e ainda dificultou o seu desenvolvimento. Vimos de lares diferentes e com diferentes pontos a discutir. Procuramos arranjar respostas para todas as perguntas que nos foram silenciadas. Dos porque sim, dos só faço isto porque te amo. Procuramos a mudança na relação entre pais e filhos que fomos habituados, vinda deste estado novo, de amor tóxico, amor abusivo e disfarçado do melhor amor que se pode receber, com a exigência de valorização desse amor que, na verdade, não é de todo o amor. De 2050 para 2024. Hoje é o meu 20º aniversário. Vou passar o dia na universidade e depois vou jantar com os meus pais e o meu namorado. A minha mãe fez um bolo e comprou velas para festejarmos em casa. Às vezes penso como a vida da minha mãe era tão parecida e ao mesmo tempo tão diferente da minha. Ela, com 20 anos, também estava na universidade, em Portugal, a viver uma relação à distância com o meu pai e a considerar emigrar para o país a que chamo casa. Tenho orgulho em ser descendente de portugueses. É um país muito bonito e com uma cultura muito rica, apesar de só o conhecer para ir à praia e à romaria da Senhora da Agonia. Lembro-me de ser pequena e admirar as tatuagens da minha mãe e perguntar-lhe vezes sem conta sobre o significado delas. Lembro-me que ela tem um coração no braço direito e sempre que lhe perguntava porque é que o desenho tem tantos tracinhos, ela respondia que os rendilhados são da filigrana e representam o caminho até casa. Ela sempre disse que casa é onde eu e o meu pai estivermos, mas ao mesmo tempo os olhos dela brilham quando entramos no avião para o Porto. Acho que também sente nostalgia. Revive memórias do tempo em que só estava com o meu pai durante 2 semanas de 4 em 4 meses, quando arranjavam disponibilidade para viajar para outro país.
Eu vejo o meu namorado quase todos os dias. Somos da mesma cidade, então é fácil encontrarmos-nos. Não consigo imaginar a sensação de deixar tudo para trás e ir para um país tão diferente. Talvez a minha mãe ansiasse por um futuro melhor, talvez já me incluísse nos seus planos. Os meus pais falam em ir morar para Portugal quando estiverem reformados. Ainda faltam tantos anos para isso, mas acredito que a minha mãe só se sinta completa quando estiver com o meu pai na terra onde nasceu. É um pouco melancólico pensar que ela sempre esteve longe de alguém. Quando está em Portugal, está longe do meu pai. Quando está na Alemanha, está longe dos pais dela. Uma vida repleta de amor, mas marcada pela impossibilidade de estar perto de todas as pessoas que se amam. Talvez seja esse o significado de saudade. Quando? Lembro-me das noites que me levantavam ao colo para tocar no teto antes de ir dormir. Quando eu era tão pequena, mas sentia-me tão grande. Quando a hora de ir dormir ainda era especial e nos juntamos os três no meu quarto, que ainda era cor-de-rosa, para nos despedir e ansiar o amanhã seguinte. Quando vocês ainda eram jovens e quando o trabalho ainda não tinha dado cabo de vós. Quando eu ainda não entendia nada. Hoje em dia não entendo tudo, mas entendo muita coisa. Hoje em dia, o pai adormece de cansaço na sala e a mãe vai dormir sem nem se despedir. O mundo. No mundo dos outros, apenas mais uma sou. Abro bem os olhos, mas ver não consigo. Só conheço atrás da parede que nos afasta, onde ninguém vê, onde ninguém espreita. Atento às vezes que a sua sombra vem e vai, mas na dança do mundo eu não danço. Não porque não me atrai, mas sim porque dançar não sei.